Quero dizer, meus amados, que é um grande privilégio convidá-los a abrir o texto bíblico para Romanos capítulo 16. Paramos no versículo 14, bem no finalzinho desse trecho. Então, convido você a abrir a escritura para Romanos capítulo 16, versículo 14. Já ensinamos a maioria desse texto e agora vamos poder terminar os últimos versículos e aplicar este sermão à vida da nossa igreja. Então, estou muito animado hoje, espero que você coloque o coração agora nesses últimos versículos do capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 14. Vamos ler com emoção. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Amém? Todas estão mandando saudações para vocês, pessoal, vocês ficam lá, né? Vocês tinham que falar, dar um tchau, né? E meus amados, eu não sei como que foi o final dessa leitura, mas há textos da Bíblia que quando começamos a ler, imediatamente pensamos, isso é vital. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Outros textos despertam a nossa curiosidade, né? Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E há textos que nos confrontam, textos que nos consolam, textos que memorizamos. Então, chegamos a Romanos 16 e começamos a ler. Saúdem Priscila e Áquila. Não Prisca, tá? Mudei novamente para Priscila, né? Saúdem Epêneto, Maria, saúdem Andrônico e Júnia, saúdem Ampliato, saúdem Urbano, saúdem Estaques. E se não tomarmos cuidado, começamos a acelerar quando a gente está lendo. É muito nome, porque são nomes estranhos, nomes de pessoas que morreram há quase 2000 anos. Mas imagine, por um instante, que essa carta não tivesse sido entregue em Roma. Imagine que ela tivesse chegado hoje à Igreja Batista Calvário em Pinhais. Imagine que era você escrevendo depois de muitos anos servindo ao Senhor. Fiquei imaginando e eu fiz esse exercício. A gente tem curso de escrita, fiz esse exercício de transcrever a carta para o meu mundo. E talvez para mim Romanos 16 soasse mais ou menos assim. Eu fui bem fiel ao texto de Romanos, tá? Então, o que eu escrevi foi o seguinte: saúdem Silvia e Luiz, meus pais e cooperadores em Cristo Jesus, os quais aceitaram mudar de igreja 3 vezes e assim mantiveram a obra de Deus em pé em vários momentos. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as nossas igrejas. Saúdem igualmente a igreja que se reúne ao lado da casa deles no Embuial. Saúdem minha querida Rosi, primeiro fruto da fé em Cristo na cidade de Pinhais. Saúdem Carol, minha esposa, que muito trabalha por vocês. Saúdem Leonardo e Laila, meus irmãos e companheiros de ministério desde a infância, os quais são bem conhecidos, estavam em Cristo comigo
desde o começo da fé. Saúdem João, meu querido pastor e amigo no Senhor. Saúdem Felipe, que é nosso ex-cooperador e agora é pastor em Cristo. E também meu amado Luiz Gustavo. Saúdem Júlio e Sueli, aprovados em Cristo. Saúdem os da casa de Clóvis. Saúdem meu parente Rafael. Saúdem os da casa do Mateus, que estão em Portugal. Saúdem Dini e Tati, as quais trabalham no Senhor. Saúdem os queridos Edilson, Felipão, Conrado, Giba, Carlão, Jorjão e Vinício, diáconos e suas esposas, que também muito trabalham no Senhor. Saúdem Adriano, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem pastor Cleiton, os irmãos do grupo pequeno de Pinhais, que se reúnem com eles. Saúdem Jefferson, Jairo, Gabriel, Rafael, que fazem parte do treinamento ministerial, e todos os santos que se reúnem em Colombo, 4 Barras e Curitiba. Saúdem uns aos outros com a graça e a paz. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Não é legal quando a gente lê? E eu espero de coração que quando você for, depois de muitos anos, servindo ao Senhor, depois de muitos anos, você possa sentar, pegar Romanos 16 e escrever as suas próprias saudações. Porque, na verdade, ninguém chegou até aqui hoje sozinho. Nenhum de nós chega a nenhum lugar sozinho. E é maravilhoso, porque, de repente, você não está ouvindo nomes, você está vendo rostos, você está lembrando de histórias, você se lembra de uma oração, de uma mudança, de uma crise, de alguém que abriu a porta de casa, de alguém que apareceu quando você precisava, de alguém que serviu quando ninguém estava vendo, de alguém que ficou quando seria mais fácil ir embora. E agora, meus amados, Romanos 16 não é essa lista de nomes. Quando Paulo disse Priscila e Áquila, alguém sorriu. Quando disse Maria, alguém provavelmente pensou: eu sei o quanto aquela mulher trabalha. Quando disse Andrônico e Júnia, alguém se lembrou da prisão, pois eles haviam estado presos. Quando alguém disse Apeles, alguém se lembrou da provação pela qual ele havia passado. Quando disse a mãe de Rufo, Paulo não estava falando simplesmente de uma senhora da igreja. Ele estava falando de uma mulher que havia cuidado dele como se fosse seu próprio filho. Aqui não é uma lista de nomes, é uma parede cheia de fotografias, é um álbum de família, é o testemunho de que o Evangelho não produz apenas pessoas que acreditam nas mesmas verdades. O Evangelho cria um povo, pessoas diferentes, com dons diferentes, com feridas diferentes, mas que, porque estão em Cristo, começam a carregar a vida umas das outras. E esta é a grande verdade que quero que levemos conosco hoje. O Evangelho, meus amados, nos une em Cristo. Há uma família de irmãos que se conhecem, servem uns aos outros e caminham juntos. Meus amados, se eu pudesse resumir tudo o que Paulo está dizendo nessa passagem em uma frase, eu gostaria de dizer o seguinte: em Cristo ninguém precisa caminhar sozinho. Ninguém. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje nesse finalzinho de capítulo 16. E sabe por quê? Porque o Evangelho, ele transforma um grupo em família. E essa é a graça de Deus, ele transforma grupos em família. E ele está dizendo no verso 14, que é o verso que vamos estudar: saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles.
Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que estão com eles. O que nós temos aqui? Provavelmente estamos vendo diferentes comunidades domésticas de Roma. A igreja naquela cidade não se reunia num prédio central. Não. Os cristãos em Roma se reuniam em casas. Isso traz uma vantagem. Por quê? Porque provavelmente eles se enxergavam como família, muito mais fácil que nós, que muitas vezes vemos a igreja como uma instituição, mas não podemos perder que no final das contas, igreja é uma família, a qual Deus nos reuniu. E família é um negócio interessante, né? A gente não escolhe família, ela simplesmente existe, né? Não adianta você falar, eu não pedi para nascer nessa família, né? Não adianta, você vai estar ali, é sua mãe, é o seu pai, é o seu irmão, né? A gente não escolhe o irmão, né? O Léo teria me escolhido como irmão, né? A Laila, né? Simplesmente eu estava lá quando ele chegou, né? Eu estava lá e essas relações são feitas pela multiforme sabedoria e graça de Deus. Havia a igreja na casa de Priscila e Áquila, havia os da casa de Aristóbulo, havia os da casa de Narciso, havia os irmãos com Assíncrito, e os demais, e havia os santos com Filólogo. Então, eram vários grupos na igreja de Roma que estavam reunidos. A igreja também não fica isolada. Essa igreja, quando Paulo escreve para a igreja de Roma, ele escreve para várias igrejas. Eram igrejas conectadas, provavelmente que pessoas que também se conheciam. Eram pequenas comunidades espalhadas pela cidade. E essas comunidades eram muito diferentes, porque alguns eram judeus, outros gentios, alguns eram ricos, outros eram escravos ou libertos. Alguns conheciam Paulo pessoalmente, outros apenas sabiam por cima quem Paulo era. Alguns tinham chegado à fé, haviam muitos anos, até antes do apóstolo Paulo. Outros provavelmente eram novos convertidos. E talvez alguns grupos tivessem estilos, hábitos, histórias bastante diferentes. Quando nós olhamos para o capítulo 14 e 15, mostram que também nessas comunidades haviam tensões. Alguns comiam determinados alimentos, outros não comiam. Alguns consideravam todos os dias iguais, outros guardavam certos dias. Alguns eram chamados de fortes, outros de fracos. E o que Paulo tinha dito? Vocês lembram? Palavra que não podemos esquecer, vocês já esqueceram. Acolham. Lembraram? Acolham. Acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. E ele chama essas comunidades que eram de pessoas tão diferentes a acolherem uns aos outros. E agora, aquilo que ele havia ensinado no capítulo 14 e 15, aparece na forma de uma saudação. Então, o uns aos outros, o acolham uns aos outros, se torna o quê? Saúdem uns aos outros. E agora ele se aproxima, porque ele está dizendo aqui, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. E você precisa aprender a perceber o movimento. Ele diz, saúdem Prisca e Áquila, depois saúdem Epêneto, saúdem Maria, Andrônico e Júnia, saúdem Apele, saúdem Rufo. Então ele amplia, saúdem uns aos outros. Agora não é apenas a igreja saudando os amigos de Paulo, agora são todos acolhendo todos. Não é apenas o pastor conhecendo os nomes, é a igreja tornando-se uma comunidade de reconhecimento mútuo. E aqui a gente tem uma das expressões mais importantes para o nosso semestre, que é a expressão uns aos outros. A gente tem várias vezes essa expressão aparecendo aonde?
no Novo Testamento. Alguém pode me dar um exemplo de uns aos outros? Está escrito aí, né? Mas já deixei ali para vocês. Amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, perdoem uns aos outros, suportem uns aos outros, orem uns pelos outros, levem as cargas uns dos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, e aí nós temos saúdem uns aos outros. A igreja, meus amados, é construída de reciprocidade. Ela é construída no uns aos outros. Sabe por quê? Não existe uns aos outros à distância. Não dá. Não tem uns aos outros à distância. E ele cola os rostos como? Com um beijo santo, né? E o beijo, na época, era muito diferente de hoje, tá? Hoje a gente tem uma característica mundana do beijo como algo sensual. Não, o beijo era o cumprimento, como as pessoas se saudavam naturalmente, como o nosso aperto de mão. Ou, em Curitiba, como o nosso aceno da cabeça. Se você está em Curitiba, é diferente. Mas se você for para a Argentina, eu estava lá, os homens chegavam, os homens do tamanhão do Felipão, assim, chegavam lá no maior beijão, assim, né, cara? É da cultura. Então, os nossos irmãos ainda, é muito comum os homens chegarem na igreja e ficarem se beijando uns aos outros. Um beijo santo. Eu achava um barato ver aquilo, eu ficava olhando, nossa, é muito estranho, especialmente para mim, que sou curitibano. Então, mas a ideia que você não pode perder é que ele cola o rosto, é perto, ele diz, saúdem uns aos outros. O cristianismo é para ser feito de forma fraternal. A gente tem que estar perto, não existe uns aos outros à distância, não existe uns aos outros sem tempo, não existe uns aos outros enquanto todos permanecem protegidos atrás de uma vida cuidadosamente editada, seja no Instagram, ou no Facebook, ou sei lá onde. Não existe uns aos outros quando cada pessoa chega, assiste e vai embora sem ser conhecida. Não dá. Isso não é família, isso é instituição. A gente precisa aprender a chegar mais cedo, a gente precisa aprender a ir embora mais tarde, a gente precisa aprender a viver uns com os outros. E Paulo menciona, então, a saudação daquele mundo. O princípio não é que precisamos reproduzir exatamente o mesmo gesto cultural em todos os lugares e épocas. Não precisa sair beijando todo mundo. A Bíblia mandou beijar todo mundo. Não é essa a ideia. O princípio é que o amor cristão precisa possuir forma. Ele tem que ser materializado, precisa tornar-se visível, precisa sair do campo das ideias. Não devemos espiritualizar o amor até que ele não tenha corpo. O amor cristão abre a porta, o amor cristão puxa a cadeira, o amor cristão prepara uma refeição. O amor cristão olha nos olhos, ele diz o nome, escuta sem consultar o celular. Ele percebe a ausência. O amor faz uma ligação, acompanha o médico, ora junto, oferece ajuda, recebe a pessoa que chegou, inclui quem está sozinho, divide o peso. É isso que Paulo está trazendo quando ele está dizendo saúdem uns aos outros com um beijo santo. Ele diz, esse amor, essa saudação tem que ser próxima. É possível estar cercado de gente e sentir completamente só. É possível cantar num culto cheio e voltar para casa sem que ninguém tenha dito seu nome. É possível frequentar uma igreja durante meses e permanecer na beira.
Muitas vezes se conhece os horários, conhece as músicas, reconhece os rostos, talvez até participa ocasionalmente, mas não se sente verdadeiramente ligado. E aqui tem dois problemas que eu estava pensando. Alguns caminham na borda porque ninguém se aproximou. Outros caminham na borda porque aprenderam a manter todos afastados. Alguns foram feridos, outros têm medo, alguns esperam ser convidados, outros recusaram tantos convites que as pessoas deixaram de insistir. Alguns querem pertencer, mas não sabem como entrar. Outros gostam da segurança de assistir sem assumir qualquer compromisso. Romanos 16 fala aos dois lados. Aos que estão no centro, no fervo, porque a gente tem o hall de membros, mas também nós temos o rolo de membros, né? Em qual você está? No hall de membros ou no rolo de membros, né? A gente fica pensando. E aos que estão no centro da rede, o texto diz: olhem para a borda. Não conversem sempre com as mesmas pessoas. Não transformem seu ministério num grupo fechado. Não se acomodem apenas com quem já conhece seus códigos, suas piadas, sua história e faz parte do Fantasy NFL. Percebam quem chegou, quem está sozinho. Percebam quem vem e vai ser notado, saúdem. Não tem coisa melhor quando você chega numa igreja e alguém fala aqui, vem cá, fica aqui do meu lado. Isso é bom demais. Você está num lugar, você chegou numa festa, você não conhece ninguém. Aí alguém fala, não, vem aqui, fica aqui do meu lado. Tá ótimo para mim, eu não preciso nem falar nada. Eu só preciso que alguém me chame e fale, não, fica aqui do meu lado. Isso é muito bom. Com o tempo, as conversas vão surgindo, vão fluindo e você vai entendendo aquilo que está acontecendo ali. Quem está no centro, puxa, aproximem, recebam. E, sobretudo, saúdem. Se você encontrou alguém que você não conhece, o que você vai fazer? O que o texto está mandando, saúda, diz bom dia, diz boa tarde, diz boa noite, diz que bom que você veio. É a primeira vez? Você já tem vindo aqui? Como que é isso? Me conta. Faz muita diferença saudar uns aos outros. É quase o óbvio que precisa ser dito, mas é verdade. Agora, quem está na borda? O texto também diz, quem está na borda, diz, dê um passo. Permita-se ser conhecido. Não espere que todos adivinhem suas necessidades. Aceita um convite e deixa a preguiça de lado. Entre numa classe, participe de um grupo, sirva ao lado de alguém, abra parte de sua história. Peça oração. A comunhão cristã exige iniciativa dos dois lados. A igreja não deve abandonar ninguém na margem. Mas ninguém deve fazer da margem sua residência permanente. Meus amados, aplicando isso para as nossas vidas, eu quero dizer que eu tenho o privilégio de pastorear uma igreja incrível. A Igreja Batista Calvário em Pinhais. Nossa igreja atravessou diferentes momentos. Alguns foram difíceis, outros marcados por mudanças, perdas, reconstruções. Mas esse último período tem sido muito especial. Nós temos ministérios importantes, temos uma área de ensino muito forte, temos muitos irmãos engajados. Grande parte da igreja está servindo, contribuindo e participando, e eu dou graças a Deus por isso. Mas nossa rede ainda não é
Romanos 16. Ainda existem arestas a aparar. Ainda existem pessoas no centro que precisam olhar para as bordas. Ainda existem pessoas nas bordas que precisam se permitir entrar. Há irmãos que conhecemos por função, mas não por história. A gente sabe que ele é diácono e que ele serve, mas será que eu sei a história dele? O mais legal é conhecer as histórias e não as funções. Conheça a história daquela pessoa, né? Primeira vez que eu vi ele lá, depois de muitos anos, né? Passou uns anos, né? Foi meu aluno de Química e Física. Eu fui o responsável por introduzir Química e Física a ele. Eu lembro, ele sentava no lado esquerdo, na última fileira, e a sua futura esposa sentava no lado esquerdo também, na primeira fileira, ou não? Eu lembro, mais ou menos que eu lembro. Eu entrava lá, eu ensinava introdução à química, introdução à física, aquelas dois jovenzinhos de 13, 14 anos. Eu estava lá ensinando química para eles. Eu não sei se eles gostavam, nunca perguntei isso para eles, né? Mas era o Edilson e a Grazi, eu fui professor deles, de ciências, né? E eles estavam lá, meus alunos ali, e a gente foi vendo. Depois a gente aprendeu violino junto. Edilson falou: eu quero aprender violino. Eu levava um violino, eu tocava do mesmo jeito até hoje, mal, né? Eu levava na sala para tocar um pouquinho para os alunos, e um aluno se despertou, e ele falou: professor, eu quero tocar violino também. Falei: não vou te dar aula de violino, não tenho tempo para nada, cara. Eu moro lá no Boqueirão, né? Eu sou pastor na igreja batista em Pinhais, está muito difícil para mim. Mas eu falei: arrume um violino que eu te dou aula na hora do recreio, da tarde, né? Eu era diretor à tarde, e aí eu estava lá no balcão, olhando as crianças, e aí lá no horizonte apareceu Piazinho com violininho, arrumou um violino, né? Arrumou um violino, chegou, e eu dei umas 2 aulas, depois falei: Léo, assuma lá, porque o Piá é bom, né? E ele ia até o portão para fazer aula com o Léo no sábado de manhã. E aí a gente foi vivendo a vida, e eu estava trabalhando nas eleições. Eu falei: oi, Edilson, o que está fazendo da vida? Ele foi votar e eu estava lá trabalhando. Eu falei: estou por aí, pastor. A gente foi conversando. E a sua igreja, como que está? Eu sempre acompanhei a vida dele. Então, pastor, a gente está num momento de transição. Eu falei: está numa transição? Então, bom, ótimo. Vejo você hoje à noite lá na igreja, né? Vamos fazer essa transição já. Aí foi transicionado e servimos juntos até hoje como parceiros na obra e no ministério. Isso é só um pouquinho da nossa história. Um pouquinho. Isso tem muito. E aí, conhecer a história é o primeiro passo. O segundo é fazer história juntos, né? E depois a gente começa a inventar moda. E a gente foi criando as nossas próprias histórias à medida que a gente estava servindo a Deus juntos. Então, dica de ouro: conheça as histórias dos seus irmãos, não a função deles apenas. Não diga: esse é o pastor, esse é o diácono, esse é o que cuida de não sei o quê, esse é o do som. Não. Conheça as histórias, sim, e elas são muito interessantes. E depois, crie as histórias. É muito legal, né? Eu sou perito em criar histórias, né? Inventar tradições loucas da família. A gente vira e mexe, inventa tradições. Toda vez que estamos no shopping, meninas, como que é? E chove, a gente tem que sair correndo e gritando no estacionamento, né? É uma tradição nossa, né? Vai chover, a gente sempre estaciona lá fora. Já fez isso, e a Ana morrendo de vergonha aqui, né? Fala: agora vamos sair correndo, gritando. Mas a gente sempre lembra toda vez que estamos lá e acontece alguma coisa. Essas histórias é muito bom. Histórias da nossa fé, de como servimos o Senhor e como Deus tem sido bondoso conosco. É preciso, meus amados cristãos, conhecer isso. Há serviços silenciosos que precisam ser percebidos na nossa igreja. Vocês não acham? Tem muita gente servindo em silêncio.
E a gente precisa perceber essas pessoas que estão servindo em silêncio. Há dons adormecidos. O que vocês acham? Isso sou eu pensando na igreja. Será que não temos dons adormecidos aqui? Ainda a gente tentando atravessar o deserto sozinho. Deserto, só Jesus conseguiu. Nós podemos atravessar juntos. E esse texto, isso que eu estou falando, não vem como uma acusação amarga para vocês, mas como um chamado cheio de esperança. Que Deus nos ajude a ser essa rede. Uma igreja saudável não é apenas uma igreja que muitas coisas acontecem. É uma igreja em que as pessoas pertencem. Não é apenas uma igreja com bons ministérios. É uma igreja em que esses ministérios aproximam gente de Cristo uns aos outros. Não é apenas uma igreja, meus amados, em que ninguém precisa permanecer à margem. E não precisamos todos fazer a mesma coisa aqui. Romanos 16, eu gosto de pensar, não é uma linha de montagem de cristãos idênticos. Você vai ficar aqui 2 anos, vai sair isso. Não. Priscila e Áquila abriram a casa. Epêneto representava o começo de uma colheita. Maria trabalhou arduamente. Andrônico e Júnior enfrentaram prisão. Apéles permaneceu firme na prova. A mãe de Rufo cuidou de Paulo como filho. Outros lideravam pequenos grupos de irmãos e santos. Cada pessoa trouxe algo. Cada um. Vamos lá. Talvez você saiba ensinar. Levanta a mão aí. Talvez você saiba receber. Talvez você saiba cozinhar. Talvez saiba ouvir. Talvez possua uma habilidade profissional que pode ajudar alguém. Talvez conheça profundamente a dor do luto. Talvez tenha atravessado uma crise no casamento e possa caminhar com um casal. Talvez saiba trabalhar com crianças. Talvez possua paciência com pré-adolescentes. Talvez tenha facilidade com idosos. Talvez saiba organizar, consertar, corrigir, dirigir. Talvez tenha tempo durante a semana. Talvez possua uma mesa. Talvez tenha um quarto disponível. Talvez saiba orar com alguém que não encontra palavras. A pergunta não é apenas qual é o meu dom. A pergunta é como aquilo que Deus colocou em minhas mãos pode beneficiar o seu povo. No reino de Deus, uma casa pode se tornar igreja. Uma refeição pode se tornar missão. Uma conversa pode se tornar discipulado. Uma carona pode se tornar cuidado pastoral. Uma mulher pode se tornar mãe de um apóstolo que não gerou. E um nome comum pode se tornar parte das Escrituras, como estamos lendo. Quando chegamos então ao versículo 16, nosso último, a imagem finalmente está completa. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Então, esta não é apenas uma lista de amigos de Paulo, é o retrato de uma comunidade formada pelo Evangelho. Cristo está no centro. O serviço entrelaça. O sofrimento aprofunda os vínculos. O amor faz com que se reconheçam. A hospitalidade oferece espaço. A fidelidade os mantém. E a saudação mútua torna visível aquilo que já é verdade espiritualmente. O Evangelho nos une em Cristo a uma rede de irmãos que se conhecem. Amém? Servem e caminham juntos. Essa é a grande verdade de hoje. Em outras palavras, em Cristo, ninguém precisa caminhar sozinho. E eu preciso falar de uma pessoa que ficou sozinha.
existiu uma pessoa que caminhou sozinho. E vamos lá. Eu quero responder uma pergunta. Como pessoas tão diferentes podem se tornar uma família? Como judeus, gentios, ricos e pobres, escravizados e livres, homens e mulheres, maduros e novos convertidos podem ser reunidos? E a resposta não é porque eles decidiram ser sociáveis, não é porque fizeram um bom treinamento de integração, não é porque estão estudando comunicação não violenta ou comunicação assertiva, essas coisas que tem hoje em dia. Não é porque aprenderam técnicas de relacionamento, leitura corporal, ou qualquer outra coisa. A expressão que atravessa toda a lista qual é? Quando vocês leram? Em Cristo, no Senhor, em Cristo. Priscila e Áquila são cooperadores em Cristo. Epêneto é primícia da Ásia em Cristo. Andrônico e Júnior estavam em Cristo antes de Paulo. Amplíato é amado no Senhor. Urbano é cooperador em Cristo. Apeles é aprovado em Cristo. Trifena e Trifosa e Perse trabalham no Senhor. Rufo é eleito no Senhor. Eles não estavam unidos porque eram naturalmente compatíveis. Não. Estavam unidos porque Cristo os havia recebido. A cruz fez isso. Na cruz, a justiça perfeita de Deus foi satisfeita. Na cruz, pecadores foram reconciliados. Na cruz, a parede que separava foi derrubada. Na cruz, gentios foram trazidos para perto. Na cruz, pessoas que eram inimigas de Deus foram recebidos como filhos. E o que é mais comovente, para que não caminhássemos sozinhos, Jesus atravessou sozinho a hora mais escura. Quando Jesus foi preso, seus amigos fugiram. Quando Jesus foi acusado, ninguém conseguiu defendê-lo. Quando Jesus foi crucificado, ficou do lado de fora da cidade. E sabe, no momento de mais profundo sofrimento de Jesus na cruz, sabe o que ele disse? Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus experimentou o abandono do juízo. O pecado nos separou de Deus e ele teve essa experiência. Aquele que sempre viveu em comunhão perfeita do Pai e do Espírito, entrou na escuridão que o nosso pecado merecia. O pecado causa separação. E naquele momento na cruz, o nosso pecado tornou algo entre Deus, de forma que ele experimentou essa ausência. Jesus ficou sozinho para que solitários fossem recebidos. Foi colocado ao lado de fora para que nós pudéssemos entrar. Foi tratado como inimigo para que fôssemos chamados de filhos. Foi abandonado para que pudesse prometer algo. Nunca deixarei você. Jamais o abandonarei. E, meus amados, entenda que quando nos une a si mesmo,
Ele também nos une uns aos outros. Quando Cristo nos uniu a Ele, Ele nos uniu uns aos outros. Não existe cristianismo sem uns aos outros. Não existe união verdadeira com Cristo que não nos coloque dentro do povo de Cristo. A cruz não cria apenas indivíduos perdoados, ela cria uma família reconciliada. E talvez hoje você precise receber Cristo. Talvez tenha estado perto da igreja, mas ainda fora de Cristo, conhece os nomes, músicas, costumes, mas ainda não descansou sua fé naquele que morreu e ressuscitou. O convite do Evangelho para que você venha. Não para provar sua dignidade, não para fingir que está bem, venha como pecador. Creia em Cristo, receba o perdão, seja recebido como filho e descubra que ao chegar à presença de Deus, você não chega sozinho. Talvez você já esteja em Cristo, mas tenha vivido como se não precisasse do corpo. Talvez sua vida tenha se tornado estreita, fechada e autossuficiente. O texto chama você a abrir a porta. Talvez você sirva muito, mas não permite que ninguém cuide de você. O texto chama você a depender feliz de seus irmãos. Liguei para o pastor João hoje de manhã e ele falou para mim assim: fui para o hospital ontem, Ari. Eu falei, por que você não me chamou? Por que você não me chamou? A gente ia ficar conversando lá. Eu ia gostar de ir, inclusive, né? E ele falou, não, a Tati foi comigo, né? A Tati foi com ele. Eu falei, boa escolha, né? Boa escolha. Mas o cristianismo não é feito para andar em nenhum momento, né? E a gente precisa aprender disso. Talvez esteja na porta esperando que alguém faça tudo. O texto chama você a dar um passo. Talvez Deus tenha lembrado de você, tenha lembrado você de um nome durante o sermão. Talvez alguém ajudou muito você. Não deixe esse nome escapar. Procure essa pessoa e agradeça, meus amados e queridos irmãos. Essas pessoas que trabalharam na sua vida. E pergunte ao Senhor, o que o Senhor colocou nas minhas mãos que pode beneficiar o seu povo. Talvez daqui a muitos anos, quando alguém fizer a sua própria lista dos nomes que Deus usou para sustentá-lo, o seu nome esteja lá, não porque você foi famoso, não porque você ocupou o centro, mas porque trabalhou no Senhor, abriu a casa, permaneceu na prova, cuidou como mãe, serviu como irmão, percebeu quem estava na margem, porque caminhou ao lado. Um dia, meus amados, os créditos dessa vida começaram a subir. Sabe quando o filme terminou e vem a lista de créditos? É Romanos 16, né? Próxima vez que você assistir um filme, assista os créditos para lembrar de Romanos 16, tá? Desse sermão e aquela lista de nomes subindo ali, né? Eles vão começar a subir. Nossos cargos desaparecerão. Nossos títulos parecerão pequenos. Muitas das coisas que consideramos urgentes serão esquecidas, mas a graça terá nomes. Nomes de pessoas que Deus usou, nomes que nos ajudaram a atravessar, nomes que nos lembram que nunca caminhamos sozinhos. O cristianismo é uns aos outros. Essa sexta-feira eu chamei 2 amigos para estarem comigo em casa. Falei, eu vou pegar 2 pessoas que sentam perto, né? E vou colocá-las juntas para mim ficar lá e a gente ficar conversando. Foi bem legal. Eu gostei, né? O pessoal espero que tenha gostado. E no começo, antes deles chegarem, eu falei para as minhas meninas assim, vamos jogar Uno. Eu nunca lembro de ter jogado Uno com elas, né? A gente jogou durante a vida e eu fiquei lá jogando Uno, esquibô, esses joguinhos de carta que a gente tem. Eu fiquei jogando, mas eu fui jogando, meus amados, e me deu um aperto no coração.
Falar, uno. Porque os meus 2 meninos foram embora já. Eu falei, eu podia ter ficado, eu podia ter jogado uno, muito mais do que isso. Eu perdi tantas oportunidades de jogar uno com eles. E agora estão lá, estão bem, graças a Deus. Mas aquilo me deu um aperto. E me fez perceber que o cristianismo é muito mais uns aos outros do que só aprenda comigo o que eu tenho. Então, não percam as oportunidades de falar uno, né? Não perca a oportunidade de vamos pedir 4Q, Califórnia. Não, essa pizza é ruim. E fica aquela discussão, né? Eu gosto de 4 queijos, né? Eu gosto disso. Aí aquela discussão para qual pizza a gente pede. Sabe por quê? Porque a gente não tem dinheiro para pedir muita pizza. E a gente vai ter que dividir a pizza. E só pode escolher 3 sabores, né? E isso cria uma guerra, né, silenciosa dos que gostam de portuguesa, né? Pizza com ovo, né? Dos que gostam de calabresa com cebola e dos que gostam de sem cebola, né? E vai, mas é tão legal esse uns aos outros, meus amados, que a graça tenha nomes aqui, nomes que nos ajudaram a atravessar, nomes que nos lembram que nunca caminhamos sozinhos. Que Deus faça da Igreja Batista Calvário uma igreja assim, uma igreja que Cristo seja o centro, em que o serviço nos entrelace, que fidelidade seja reconhecida, que casas estejam abertas, que os cansados sejam carregados, que os invisíveis sejam vistos, uma igreja que os que estão na borda sejam recebidos. Uma igreja que todos possam dizer, eu tenho irmãos para me ajudar a atravessar o deserto deste mundo, e eles também têm a mim. Que Deus nos ajude a ser essa rede, porque em Cristo ninguém precisa caminhar sozinho. Então, meus amados, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Vamos orar. Pai, obrigado, querido Deus, pelos meus irmãos em Cristo. Eu de coração falo que eu sou grato por eles, pela paciência que eles têm comigo. Obrigado, ó Deus, porque eles têm dons que são diferentes dos meus. Eu agradeço, porque o Senhor não me deu todos os dons. O Senhor me deu irmãos. E isso é muito bom. Eu reconheço, ó Deus, que eu sou dependente da Tua graça, do Teu amor, da Tua igreja e dos meus irmãos. O meu cristianismo, ele só é autêntico porque reconheço isso. Obrigado por esse corpo que o Senhor está formando pela multiforme graça. Ajuda-nos, ó Deus, a tornar o Teu amor por nós visível e que sejamos reconhecidos, ó Deus, por ser não uma instituição, mas uma família de filhos e filhas do Senhor. E assim oro, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos e amados irmãos.